E aí, pessoal, tudo bem? É, Hoje vamos dar continuidade, né, à leitura do livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, e vamos ao capítulo 8, que se chama Enfrentando os Desafios, CERT. Poucos anos antes da criação do CERT, o Brasil vivia um clima de grande mobilização política, pois era 1988, ano em que foi promulgada a Constituição Cidadã, e o país completava um século da data da abolição formal da escravatura, período em que amplos debates se davam em diferentes áreas do conhecimento. Eu já havia me afastado da Companhia Energética de São Paulo, CESP, onde era liderança na área de recursos humanos, e iniciava meu novo trabalho no Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, CPDCN. Foi a partir do conselho que, concretamente, um pequeno grupo de ativistas começou a trabalhar com as relações raciais e de gênero no mundo do trabalho. Embora o conselho fosse um órgão com a maioria de pessoas negras, as organizações públicas ou privadas com as quais se relacionava no mundo do trabalho eram lideradas por pessoas brancas. Assim, era necessário organizar ou produzir estudos sobre o tema para subsidiar o debate ou processos de formação. Com isso, vídeos e cartilhas sobre a situação do trabalhador e da trabalhadora negra foram elaborados para a formação de dirigentes sindicais e foram realizadas simultaneamente intervenções no âmbito das políticas públicas na Secretaria Estadual do Trabalho, com as empresas. Naquele período, a interlocução era apenas embrionária. Nos processos de formação com o movimento sindical, era frequente a realização de dinâmicas de grupo para discutir as desigualdades raciais brasileiras, e numa delas costumávamos perguntar, abre aspas, o que significa ser uma pessoa negra ou branca no Brasil? Fecha aspas. As negras frequentemente reconheciam que havia uma diferença no tratamento que a sociedade lhes dispensava. Mas as brancas respondiam, abre aspas, ser branca significa ser uma pessoa como outra qualquer, significa ser humano. Fecha aspas. Pelas respostas, era possível perceber que as brancas não se pensavam como brancas, mas sim como um ser humano universal. Parcela expressiva da esquerda brasileira, presente em segmentos do movimento sindical, passou muitos anos sem debater as relações raciais no país. E essa omissão prosseguiu durante a segunda metade do século passado. Os trabalhadores brasileiros eram representados como homens brancos e europeus. Nesse período, as três centrais sindicais brasileiras, Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, Força Sindical e Central Única dos Trabalhadores, CUT, se unificaram em torno de propostas para a equidade racial, organizando com o CERT duas conferências interamericanas, Salvador, 1994 e Washington, 1995, com a participação da maior central norte-americana, a American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO, Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, em português, do Congress of South America Trade Unions, COSATU, Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos em português, e da Organização Regional Interamericana de Trabalhadores, ORIT. Na mesma época, foi criado o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, INSPIR. Muitas categorias foram envolvidas, como a dos químicos e plásticos de São Paulo, dos metalúrgicos do ABC, dos bancários, entre outros. As cláusulas de reserva de vagas para negros e negras em empresas foram ganhando relevância e, alguns anos depois, estavam em pauta em 15 mesas de negociação. Na Convenção de Trabalhadores no Comércio do Estado de São Paulo, por exemplo, foram garantidos 30% dos postos de trabalho para trabalhadores não brancos. Mas cabe assinalar que no movimento sindical, mesmo no seu segmento mais progressista,
se colocava o mesmo desafio da supremacia masculina e branca, que precisava ser desmantelada como em outras instituições brasileiras. Recordo um fato que ocorreu num processo de formação sobre raça e gênero para dirigentes sindicais. A certa altura do curso, um dirigente comentou, abre aspas, mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo, não é? Fecha aspas. Fiquei olhando em silêncio e pensando por que ele me dizia o óbvio. Mas aí ele constrangidamente completou, abre aspas. Claro que a maioria das altas posições nas centrais sindicais são ocupadas por homens e brancos, mas se começam a entrar só dirigentes sindicais negros, os dirigentes sindicais brancos vão minguar, né? Fecha aspas. Ai, difícil, hein? Ou seja, o desconforto era evidente mesmo nos territórios onde a igualdade de oportunidades fazia parte do ideário e do discurso daqueles que comandavam as instituições. No trabalho que realizávamos com a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho ou com o Ministério do Trabalho, o entendimento era igualmente o de que políticas para pobres dariam conta de eliminar as desigualdades raciais. Uma perspectiva persistente no âmbito das políticas públicas. Assim é que eu, que tinha experiência em RH de empresas, e Vair Augusto dos Santos, que atuava em políticas públicas como vice-presidente do Conselho, e Edio Silva Júnior, liderança do movimento sindical, nos unimos para provocar debates com instituições sobre discriminação racial no trabalho, como ocorreu, por exemplo, no Encontro Estadual de Sindicalistas Negros e no Seminário sobre Relações Raciais no Trabalho, envolvendo a Secretaria do Trabalho, as centrais sindicais e empresas, entre 1987 e 1990. Muitos outros profissionais e militantes negros foram se juntando a nós, assim como organizações negras se articularam para que esses e outros projetos fossem desenvolvidos no Conselho, possibilitando o salto para um novo desafio, já que se tratava de um órgão público que tinha algumas limitações no tratamento do tema das desigualdades raciais no trabalho. Dessa forma, decidimos pela mudança de trajetória, em busca de mais autonomia, e então viabilizamos, em 1990, a criação do CEERT, inicialmente instalado na edícula de uma organização não governamental chamada Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC. O CEERT só comprou a sua própria sede em Santana aproximadamente 10 anos depois. Até que conseguíssemos comprar a sede própria, vivemos vários períodos de dificuldades e num deles foi necessário levar móveis e equipamentos para um cômodo na casa de meus pais, no bairro da Casa Verde, e lá ficamos até que tivéssemos condições de nos instalar em um novo espaço físico para trabalharmos. Esse, dentre tantos outros acontecimentos, me lembra a expressão, abre aspas, rede de afetos, fecha aspas, que se refere a territórios onde amigos, familiares, parceiros se articulam no processo de construção e manutenção de projetos de organizações negras. Enfim, vale salientar que o desejo de enfrentar a gravidade da exclusão ou subrepresentação negra no trabalho impulsionou nossa atuação, de forma que 2 anos depois, o CEERT e a CUT, juntamente com as demais centrais sindicais e em parceria com organizações do movimento negro, denunciaram o Brasil em Genebra por descumprimento da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que trata de equidade na ocupação e no emprego. Essa denúncia deflagrou, a partir de 1996, uma série de ações governamentais no campo da equidade racial, que gerou núcleos voltados ao tema no Ministério do Trabalho e em delegacias regionais do trabalho, de vários estados brasileiros. Uma conquista importante naquele processo foi a inclusão do quesito raça-cor na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, e no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o que influenciou as análises estatísticas do mercado de trabalho. Bom lembrar também que poucos anos após a criação do CEERT, em 1995, ocorreu a Marcha 300 anos da Imortalidade de Zumbi dos Palmares,
Marcha contra o Racismo, pela Igualdade e pela Vida, em Brasília, que mobilizou 30 mil negros de todo o Brasil. Participamos imensamente da organização da marcha, bem como da escrita de um documento, entregue ao presidente da República, que reivindicava políticas públicas de equidade racial. Abre aspas. Não basta a mera obstenção da prática discriminatória, impõem-se medidas eficazes de promoção da igualdade de oportunidade e respeito à diferença e adoção de políticas de promoção da igualdade. Fecha aspas. A participação na construção dessa marcha e das outras que se sucederam propiciou uma compreensão mais aprofundada e ampla da força que tinha que ser despendida pelo movimento negro para derrubar o mito da democracia racial, apregoado pelas elites brancas do país, na falácia de que o Brasil era o, abre aspas, país da democracia racial, fecha aspas. Estava a ideia de que as oportunidades eram iguais para todos, e dessa forma aqueles que não conseguiam êxito eram incompetentes ou despreparados. Nestes residia o problema, e não na sociedade e em suas instituições. O pesquisador Carlos A. Rasenbaum chamava atenção para o fato de que a perspectiva da democracia racial ofereceu uma justificativa que isenta a sociedade branca da responsabilidade sobre a discriminação racial, elemento fundante da branquitude, e, por conseguinte, culpabiliza a população negra. O trabalho de combate ao mito da democracia racial e da promoção da equidade racial em instituições ganhou muita força com a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que ocorreu em 2001 na África do Sul, na qual participamos ativamente, já que o CERT recebeu e fez a gestão dos recursos que vieram da Fundação Ford e que deveriam contribuir para a preparação e participação das organizações negras na conferência. No processo de preparação da conferência, ocorreram muitas reuniões em diferentes partes do mundo, mas uma delas me chamou a atenção. Estávamos reunidos em Dublin quando as organizações de afrodescendentes de países da América Latina, no Caribe e da África intensificaram o debate sobre as reparações que a Europa deveria fazer aos países que colonizou. Os países europeus levantaram-se e se retiraram, pois se recusavam formalmente a falar de reparação. Igualmente se retiraram Israel e Estados Unidos, tendo em vista que no documento da conferência, sionismo estava sendo tratado como uma forma de racismo. O Brasil havia levado a maior delegação do mundo para a conferência, fruto dos encontros e de debates de organizações e lideranças negras que ocorreram nas 5 regiões do país, e a partir dela houve um impulsionamento das ações afirmativas. No documento assinado pelo Estado brasileiro, ao final da conferência, foi definida, entre tantas outras, a obrigatoriedade da coleta do dado cor-raça nos sistemas de informação públicos e privados. Essa definição foi fundamental para impulsionar as instituições do país a avançar nos diagnósticos sobre a situação da população negra em diferentes áreas, como saúde, educação, trabalho, moradia, violência e tantas outras, favorecendo a defesa e a construção de políticas públicas. Essa conquista foi particularmente importante para o CERT, o qual tinha definido desde sua fundação que era uma instituição de pesquisa e intervenção. Assim, com o passar dos anos, essa perspectiva foi sendo robustecida no sentido de propiciar a realização de diagnósticos da equidade dentro das instituições públicas ou privadas e, a partir dele, elaborar conjuntamente planos de ação para incidir no ambiente de trabalho, tornando-o mais equânime. O CERT se tornou referência na realização desse trabalho no Brasil. Esse método tem como uma das ferramentas importantes o Censo da Diversidade, concebido e liderado por Mário Rogério, instrumento fundamental para analisar a demografia de uma organização, localizando onde estão homens, mulheres, negras e negros, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, mostrando quais as diferenças de cargos e salários, de oportunidades de treinamento, promoção, mentorias,
de ocupação de cargos de liderança e de vanguarda. A partir da análise desses dados, construímos conjuntamente um plano de ação que define metas e foca a mudança de programas, processos e ferramentas que sustentam a desigualdade no interior das instituições. Em um dos primeiros estudos que o CERT fez em 1996, ocorreu um fato que vale a pena relatar. Estávamos já no meio do projeto, Oportunidades Iguais para Todos, da Prefeitura de Belo Horizonte, e tínhamos uma reunião com lideranças médicas. E eu e a psicóloga Edna Muniz saímos de São Paulo para a realização da reunião com a apresentação que havíamos preparado sobre censos, a importância do dado cor, raça, etnia nos cadastros, conceitos sobre discriminação, etc. Fomos do aeroporto em Belo Horizonte direto para o prédio da instituição, mas conseguimos chegar só até a antessala, de onde se daria a reunião. As lideranças médicas, já reunidas para o encontro, já haviam conversado e solicitaram que fôssemos informados que, abre aspas, os médicos iriam continuar a utilizar, como sempre fizeram, as categorias caucasoide e negroide, e que isso era o suficiente, fecha aspas. Nem se deram ao trabalho de falar conosco. Eu e Edna ficamos um longo tempo sentadas, olhando a secretária que nos trouxe a informação, e dali retornamos a São Paulo quase em silêncio. Assim, tantas outras vezes tivemos que lidar com a arrogância das lideranças constituídas, que, podendo impedir o avanço desse debate dentro das instituições, o faziam. Obviamente, entendiam que não se tratava apenas da inclusão do item cor, raça nos cadastros, mas que as perspectivas conceituais, metodológicas e também econômicas e sociais da organização poderiam ser alteradas com o aprofundamento da análise dos dados sobre equidade na saúde. Fim do capítulo 8. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e, por favor, compartilhe com seus amigos para que a leitura desse livro chegue a mais pessoas. Tudo bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!